Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 17. 1, 2, 3 e... Quem não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Vamos achar, digo amém. Diz assim: e vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas concidadão dos santos, vocês são da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual vocês também estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito de Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor, fala comigo nesse momento, em nome de Jesus. Gente, queria falar hoje para vocês sobre o privilégio de estar edificando o reino de Deus em uma igreja local. O propósito do cristianismo é chamar homens, e esses homens chamados por Deus, eles entenderem o propósito que eles estão na terra, o propósito da sua habitação, o propósito do seu ser, o propósito da sua vida. E a gente observa a palavra de Deus em vários níveis, em vários sentidos, em Deus procurando um lar, uma habitação, um lugar de moradia. A gente vê Moisés edificando um tabernáculo, e aquele tabernáculo ali consistia em toda a devoção, e Deus estava no tabernáculo. Depois Davi, inspirado por Deus, teve uma revelação e falou: não é certo eu viver em palácios e o Senhor morar em tendas. E foi construído o primeiro templo de Jerusalém, que era exatamente a casa de Deus, onde Deus se manifestava, e a sua presença era simbolizada através da Arca da Aliança, que estava no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E a gente sabe que quando a Babilônia invadiu, essa arca, ela sumiu. Inclusive o Indiana Jones tentou achar ela, não achou, né? Quando viram o filme, é a mesma arca. E o que é que está acontecendo, gente? A partir da vinda de Cristo, a presença de Deus, que antes era a Arca da Aliança, ela passou a ser a presença do Espírito Santo em nós. Ou seja, Deus conosco, Emanuel. E Jesus Cristo veio, implantou o cristianismo, ditou os seus procederes, as suas diretrizes, e baseado nisso, ele disse: eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar para vocês alguém chamado Consolador, aquele que irá convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a gente observa algumas coisas na palavra de Deus, que são as genealogias. Você for ver no livro de Mateus, no livro de Marcos, começa com uma genealogia, demonstrando toda uma geração, toda uma descendência, até chegar em Jesus.
Todos já viram isso? Eu, por muitas vezes, pulei isso, porque é um negócio chato de genealogia. Você pulou também? Fala a verdade, vai mentir na casa de Deus, né? Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, o Salatiel gerou o Matusael gerou o Zerobabel, e assim, cara, que coisa chata essa. Mas as genealogias estão presentes na palavra de Deus, justamente para demonstrar isso que a gente leu. Jesus veio, evangelizou a paz sobre os que estavam perto, sobre os que estavam longe, e essa foi a razão de sermos alcançados. Nós fomos alcançados para ser a igreja de Deus, a igreja que se reúne e que é a manifestação exata do ser de Deus, onde Ele é o cabeça e nós somos os membros. Esse lugar aqui, gente, não é a igreja. O lugar que nós estamos é o prédio da igreja local. A igreja é eu e é você. Diga assim, a igreja sou eu. Quando você sair daqui, a igreja vai para a sua casa, vai comer em algum lugar. A igreja, ela é movida através daqueles que reconheceram e aceitaram o chamado de Deus. Mas estar num lugar como esse é muito importante. Observar o que está acontecendo aqui na igreja local, na reunião de celebração que acontece todos os sábados, é muito importante. O Diego citou a questão de Mical, que se escandalizou por causa da adoração de Davi. Davi tirou a sua roupa e ficou ali na Arca da Aliança dançando, e ela ficou com vergonha por causa da tradição, mas ele estava feliz porque estava na presença de Deus. A igreja local é o lugar onde nós não vamos ter nenhum tipo de distinção na hora da nossa adoração, na hora onde levantamos as nossas mãos. Diferente se você for a algum lugar público e você quiser fazer alguma demonstração de fé ali naquele lugar, por alguém não estar acostumado, você pode ser olhado com indiferença. E por isso nós celebramos a Deus semanalmente em um culto, onde músicas são preparadas, onde uma palavra é preparada, onde a gente quer gerar um momento onde nós possamos estar aqui afiando o machado. Diga assim, a importância da igreja local é eu vir amolar o machado. Gente, nós estamos aqui para ser treinados por Deus, para ser ensinados pelo Espírito Santo. E essa igreja local, ela tem uma história. Vocês estão em uma igreja, e olha que eu viajo por esse Brasil aí, dificilmente você vai encontrar uma igreja igual a que você faz parte. Eu já viajei muito, gente. Existem igrejas até melhores, mas igual não tem. Não tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu amo a minha igreja. Eu amo o lugar que Deus me chamou. Os discípulos foram gerados através de Jesus. Os discípulos geraram a igreja. Deixa eu colocar aqui uma coisa para você, muito importante. Jesus, eu estava fazendo uma avaliação nesses dias. Jesus, ele veio no momento exato, no momento certo. A vontade de Deus era que Jesus viesse exatamente naquele lugar, naquela data. Essa era a vontade de Deus. E se ele tivesse vindo em um outro momento, talvez o cristianismo não tivesse a repercussão que teve. Olha aqui para mim. Diga assim, existia 3 tipos de raças ali naquele lugar que Jesus se manifestou. Diga assim, os gregos, os romanos e também os judeus. Eles eram a expressão mais forte ali onde Jesus se manifestou. Olha aqui para mim. E todos os 3 trouxeram a sua importância para aquele lugar, para que o cristianismo chegasse em mim e chegasse em você. A gente sabe que antes do Império Romano, o império que comandava eram os gregos. Eles ditaram as regras, eles educaram o mundo através da filosofia, através da cultura.
Eles instituíram uma linguagem universal. O grego era falado em quase todos os lugares, mais reconhecido como o grego chamado koiné, que Jesus falava esse grego. Então todas as localidades, as redondezas falavam esse tipo de grego. E os gregos trouxeram a ideia de uma linguagem favorável, é como se fosse o inglês. Hoje, se for falar inglês em qualquer lugar, vai ter gente que vai reconhecer o que você vai falar. E os gregos, eles contribuíram com isso. Os gregos também contribuíram com a visão, vamos dizer assim, derrotada do politeísmo. O politeísmo já tinha virado praticamente lenda. Hoje a gente olha os deuses do Olimpo, os deuses do panteão, Hera, Afrodite, Zeus, como questão de filme. E naquele tempo essa percepção já tinha sumido também. Era tão sério que os romanos, eles adoravam o imperador. E eles trouxeram os gregos essas duas importâncias para o favorecimento do cristianismo. Os romanos também trouxeram a sua importância. Eles trouxeram a evolução das embarcações, das estradas. A gente vê em Atos Filipe evangelizando na estrada, indo para outra cidade. A gente vê o apóstolo Paulo pegando barco e indo para outras localidades. Os romanos trouxeram a tecnologia como favorecimento para esse tipo de coisa. E os judeus trouxeram a ideia do monoteísmo, da adoração a um só Deus. Então, esses três elementos que estavam ali naquele mesmo lugar, fizeram o evangelho se expandir. Eu estava alguns anos atrás em Porto Alegre, e tive a oportunidade de conversar com um dos fundadores da nossa igreja no Pará. Ele veio aqui 40 anos atrás para Belém, juntamente com o pastor Josué, e eles, imagine só, o sofrimento deles, saindo do sul e vindo pegar esse calor aqui, banho de louro, olho claro, e eles sofreram muito, e eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo em entender o que aqueles que vieram antes de nós trouxeram, na sua importância, na sua vivência. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu tenho observado que algumas pessoas que estão entre nós chegaram aqui e viram toda essa estrutura aqui preparada. Você chegou em uma poltrona, ar-condicionado, de repente o ar-condicionado não está nem fazendo o trabalho dele direito, você já... Ai, está calor aqui. E muita gente veio e trabalhou. Eu tenho plena certeza que hoje nós estamos colhendo frutos de orações que foram feitas 40 anos atrás. Essa igreja aqui tem 38 anos de idade. Ela foi a terceira igreja quadrangular fundada em Belém. E muita gente trabalhou, muita gente teve a sua importância, que oraram, e existiam várias profecias, várias coisas que foram ministradas nesse lugar. E hoje nós estamos colhendo muito do que foi plantado antigamente. E nós estamos edificando em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas. E isso fala de uma responsabilidade que temos de continuar a obra de Deus nesse lugar, de termos expressão em Belém, de termos o alcance de vários bairros, de falarmos do amor que conquistou a nossa vida em todos os lugares que formos. Diga assim: eu sou fruto de um convite. Alguém te convidou, alguém teve que falar de Jesus para você, e hoje você está aqui, e talvez o seu maior testemunho seja: pastor, meu maior testemunho foi, um dia estava chovendo muito, fui para a igreja, mesmo na chuva, pegamos uma sombrinha, e eu fui.
Muita gente veio e orou por nós. Existiu uma senhora aqui na igreja, irmão Áurea. Ela morreu tem uns 3 a 4 anos. Eu senti diretamente isso na minha vida. Gente, olha aqui para mim. Quando essa mulher morreu, eu nunca fui tão atacado na minha vida. Ela vinha para cá, para a igreja, orar todo dia, 6 horas da manhã. Todo dia essa mulher vinha para cá, dobrava o joelho dela, apresentava o nosso nome aqui. Rapaz, quando ela morrer era Pomba Gira, era Dragão Giro, tem a Pomba Gira e também tem o Dragão Giro, né? Porque é dragão. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanta gente aqui nesse lugar ainda não entendeu a sua importância nesse lugar. Às vezes você falta, às vezes você não contribui, às vezes você não participa. Eu queria que passasse o vídeo da história da igreja, rapidinho. Eu quero confrontar vocês. Só se der, libera o áudio. Só para você ver como era a igreja antes. Isso aí foi feito uns 3 anos atrás. O crescimento acelerado das igrejas evangélicas no Brasil é um fato real. E você vai conhecer agora a igreja do Evangelho Quadrangular chamada Catedral da Família, que cresce sem parar em Belém do Pará. A nossa igreja foi fundada no dia 18 de outubro de 1974. E no decorrer dos anos, muitos pastores deram sua contribuição à frente desse trabalho e levaram o povo a se apaixonar por essa igreja. Muito foi feito, mas ainda assim era pouco para o que Deus estava reservando para o pequeno santuário da graça. Era assim mesmo que se chamava a nossa igreja, que tinha capacidade apenas para 350 pessoas. Foi a partir do ano 2000 que a história da nossa pequena igrejinha começou a ser reescrita pelas mãos do nosso Senhor Jesus, que enviou à nossa igreja um jovem casal. Casal esse que iria ajudar a transformar os sonhos da nossa igreja em realidade. Pastor Lorival Pereira e pastora Mônica, que vieram da IEQ São Bento, no bairro do Bengui, onde fizeram um trabalho lindo de desenvolvimento e crescimento naquela igreja, agora estavam conosco e no coração deles um sonho, chamado Catedral da Família. Qual o segredo para o crescimento saudável de uma igreja? Veja o que uma liderança comprometida e uma igreja apaixonada por Jesus são capazes de fazer. Foi em 2002 que começou um novo trabalho de evangelização através das células. Uma estratégia poderosa que produziu um crescimento acima da média e, consequentemente, a igreja foi ficando pequena para tanta gente. Começa aí uma nova fase, a construção de um novo templo. Com um projeto inovador e de alto custo financeiro, a igreja tinha um grande desafio: construir a Catedral da Família. Pouco a pouco, tijolo por tijolo, o sonho começava a tomar forma. E o que antes parecia impossível, Deus começa a mostrar o contrário. O crescimento era visível e os batismos frequentes. Dia após dia, as pessoas eram alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. E para a surpresa de todos, a nova igreja, agora com capacidade para mais de 1000 pessoas, continuava pequena. E já era necessário dividir os membros e fazer mais de um culto por dia. Nasce então um novo projeto, a construção de uma galeria. Mais uma vez, a igreja se mobilizou e começaram os trabalhos. Foi contratada uma empresa especializada com tecnologia de ponta para essa obra. Com paciência, dedicação e muito esforço, a nossa igreja mais uma vez provou do que é capaz. E a obra cada dia avançava ainda mais. Novas poltronas foram adquiridas e trouxeram conforto e requinte para a casa do Senhor. Sem contar o clima de montanha proporcionado por dezenas de centrais de ar-condicionado. Mais uma vez a promessa de Deus se cumpria em nossas vidas. Hoje a Catedral da Família é uma realidade. Mas se você pensa que o trabalho para por aí, está muito enganado. Uma das nossas metas para esse ano é aumentar o número de células da igreja e chegar ao número de 500. É isso mesmo. 500 células
espalhadas pela nossa cidade, anunciando que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará. E ainda, aumentar a capacidade da igreja, que hoje comporta 2.200 pessoas, para 5.000 lugares. Somos mais de 6.000 membros e já há alguns anos somos a Igreja do Evangelho Quadrangular que mais cresce no Brasil. São aproximadamente 1.500 pessoas alcançadas e batizadas todos os anos na Catedral da Família. Os 4 estacionamentos comportam todos os veículos, com muita segurança. A rede de jovens já compõe mais de 3.000 jovens, divididos em 2 cultos, um sábado e outro domingo. Hoje, milhões de pessoas também são alcançadas através do nosso programa de TV chamado Mudando de Vida, que vai ao ar todos os dias. E através da internet, os internautas do mundo inteiro podem acompanhar nossos cultos ao vivo pelo catedraldafamiliaieq.com. E nada disso seria possível se cada membro e cada líder não tivesse se unido nesse propósito. Muito já foi feito, porém há muito mais a fazer. Somos uma igreja forte, porque temos os mesmos sonhos e os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Continue fiel e amando essa igreja, porque isso é só o começo. Parabéns. Diga glória a Deus. Isso, gente, é só o começo. Você precisa entender que Deus tem um propósito na sua vida. Você precisa entender que Deus quer chamar você para uma responsabilidade maior. Eu louvo a Deus pela vida de todos os líderes. E talvez você pense que quem é líder não tem nada para fazer. Mas Deus só chama pessoas ocupadas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se busquem primeiro é porque tem um monte de coisa para fazer. E eu me sinto muito desafiado e sinto uma responsabilidade, porque eu sei que Deus chamou essa igreja para alcançar essa cidade. Nessa hora você fala amém. Ou... Deus quer alcançar essa cidade. Quantos aqui não são do bairro do Guamá? Levante a mão. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Uma vez eu estava sentado bem aqui, revoltado com a vida. Eu estava sentado aqui, o pastor Lourenço estava pregando aqui. E eu observei 3 jovens que estavam aqui na frente, que não tinham nenhum tipo de envolvimento com ninguém da igreja. E para mim isso foi uma dificuldade muito grande de pedir para sair daqui do bairro, para começar uma célula fora do bairro. E eu pedi a bênção para o pastor Lourenço. Eu me lembro que no começo ele resistiu um pouco, mas eu insisti. E a gente começou a fazer célula, começou a multiplicar muitas células por toda a cidade. E eu lembro que nessa ocasião só tinha célula no Guamá. A igreja do Guamá era a igreja do Guamá. Mas hoje ela é a igreja de Belém. Belém toda vem para cá. Tem gente de Quaraci, Jananindeua, tem gente do Coqueiro. Gente, eu estava no Lidere, tem célula. Tem célula em lugar que eu nem sei. Mas sabe o que é isso? É o amor de Deus que entrou no nosso coração e fez a gente sentir o que Jesus sentiu, compaixão pelas pessoas que estão acabadas por aí. Eu, sinceramente, talvez essa mensagem, o pastor hoje está pregando assim sobre isso e tal, vem aqui, fim de receber uma oração, uma bênção. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas sobre você. Hoje existe um ensino de falsos mestres em igrejas
que tem colocado a bênção como a maior prioridade, mas a principal prioridade da igreja é as vidas que não conhecem o Senhor. Foi por isso que Jesus veio, para morrer pelo aquele que estava perdido. E sinceramente, se você acha isso tudo muito diferente, está muito por de fora você. Você está muito por de pastor Dorival, por de fora. Se envolva numa célula, cresça. Essa igreja tem um trilho de crescimento, tem um trilho onde você precisa trilhar, fazer a escola de discípulos, se formar na escola de discípulos. Sabe, seja usado pelo Espírito Santo, seja usado por Deus nesses dias. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar o seu coração. Nós estamos aqui, gente, eu tenho plena certeza, uma das principais razões de eu estar edificando, treinando pessoas, chamando pessoas, é crer que os meus filhos vão ser ensinados por vocês, pelas pessoas que vocês vão gerar, pelos líderes que vão ser levantados nesse lugar. E se você crê nisso também, fala amém. Nós estamos aqui para continuar a obra dos apóstolos. Nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo veio para Belém do Pará, que Jesus quer salvar essa cidade tão violenta, que Jesus quer entrar em lugares tão difíceis através da sua vida, das células. Mas isso só vai acontecer se você entender a real razão do seu chamado. E só para finalizar, Deus entrega chamados específicos para pessoas. Todos nós somos chamados para amar, para respeitar, mesmo com as diferenças, mas nunca devemos omitir a verdade. Algumas pessoas aqui podem ser chamadas por Deus para ser apenas um simples, entre aspas, recepcionista de uma célula, mas ali fazer um trabalho tão amoroso. Dia 18, nós vamos multiplicar as células. Nós vamos espalhar ainda mais. Eu creio que vai ser mais de 50 células novas, que vão se multiplicar por Belém. Eu sonho com isso. O meu coração, ele explode de alegria quando eu vejo isso. Porque eu sei que quando uma célula nasce, existe uma nova oportunidade de Deus alcançar aquela casa, aquela rua. Quando uma célula fecha, a voz de Deus naquele lugar ali, ela deixa de ser manifestada. Por isso eu queria trazer essa palavra para você. Uma palavra até diferente do que a gente geralmente faz aqui. Mas de te chamar a atenção, de te demonstrar algumas coisas que você precisa entender. E se você entender isso, talvez algumas coisas que você tem tentado tanto, dê certo. Deus te chamou para ser sacerdote. Diga amém. Diga, eu sou um sacerdote. Tem algumas pessoas aqui que podem estar perguntando, pastor, mas eu sou formado em direito. Então, um sacerdote jurídico. Alguém pode ser chamado para cantar. E por isso a gente cobra tanto do pessoal aqui. Gente, o sonho da maioria dos músicos do Brasil é tocar numa estrutura dessa aqui. De cantar com um microfone desse aqui. Isso aqui é o que tem de melhor. A gente ama a excelência nesse lugar. A gente ama colocar o melhor nesse lugar. Por quê? Porque o melhor é para Deus.
Se você for num show da Ivete, se você for em qualquer show desse, vai ter um microfone desse. E por que na casa de Deus não pode ter? Um som desse. Porque nós estamos fazendo uma nova igreja, porque a gente quer ganhar essa cidade para Jesus. A gente quer dizer, vamos! Pelo amor de Deus, entenda isso. Entenda isso. Algumas pessoas podem ser chamadas para ser pastor. Eu nunca sonhei em ser pastor, gente. Eu lutei uns 3 anos contra essa ideia. Eu tinha outros planos. E eu posso dizer que Jesus é o maior destruidor de planos que eu conheço. Porque eu tinha um monte de plano, ele destruiu todos os meus planos. Sabe por quê? Porque é melhor sonhar os sonhos e viver os planos de Deus do que viver os nossos. Hoje eu preferi viver o que Deus quis para mim. Mas talvez você não seja chamado especificamente para isso. Ah, pastor, eu tenho uma profissão. Eu sou embalador no supermercado. Você é um sacerdote embalador naquele lugar. Antes de você ser qualquer coisa, seja um sacerdote. Sabe por quê? Olha aqui para mim, eu vou finalizar com isso. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de propagar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique em pé. A flor, né?